no início que as dúvidas, perguntas que porventura surgirão, você coloque aí no chat do nosso canal. E na próxima aula eu irei procurar responder essas dúvidas dos irmãos, tá bom? Mas vamos, irmãos, conforme está escrito aí em Isaías capítulo 65, verso 17, assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Meus irmãos, a pergunta que de início surge será que o novo céu e a nova terra serão criados ou restaurados? Essa é uma pergunta muito óbvia que surge quando nós nos deparamos com este estudo, com este assunto, né? Será mesmo que este novo céu e a nova terra que Deus nos promete serão criados ou propriamente restaurados? Meus irmãos, primeiramente, para a gente compreender essa verdade bíblica, essa promessa da parte de Deus, é preciso que nós entendamos, em primeiro lugar, que a obra de Cristo não abrange apenas salvar, sabe? Salvar uma incontável multidão de pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Por vezes a gente é tendencioso a pensar que somente o que Jesus conquistou na cruz, a sua obra redentora, diz a respeito apenas a salvar pecadores, como eu e você. Não é bem assim, porque a obra de Cristo abrange também, entenda você, redimir toda a criação dos efeitos do pecado. Ou seja, Deus, em Cristo Jesus, não estará satisfeito até que todo o universo criado por Ele tenha sido purificado de todos os efeitos, de todos os resultados da queda do homem. O fato de que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem também implica, meus irmãos, que como parte da vitória de Cristo naquela cruz, sobre a morte, sobre o diabo, que essa maldição que paira também sobre a criação e todos os efeitos do pecado venham ser removidas, venham ser tiradas da criação do nosso próprio Deus. Então essa é a dúvida que geralmente surge quando nós estudamos esse assunto, né, sobre os novos céus e a nova terra. A dúvida geralmente serão totalmente diferentes desta terra e céu, ou ocorrerá uma nova renovação da presente criação de Deus, né? Essa é uma dúvida muito pertinente e comum entre os cristãos, quando vão estudar sobre este assunto. Os novos céus e a nova terra serão totalmente diferentes do que é a terra e o céu atual, ou ocorrerá uma restauração da presente criação de Deus? Pois bem, é isso que nós iremos ver nessa manhã, amados irmãos. Mas eu quero aqui fazer referência a 3 passagens bíblicas que irão corroborar, que irão nos conduzir diante desse ensino bíblico. A primeira passagem é de Isaías 65, verso 17, conforme lida lá no início, onde Deus assim disse: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra.
Mas também em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, há essa passagem tão conhecida por todos nós, que lá está dizendo assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. Mas há também em segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 13, a seguinte passagem tão esclarecedora também, que nos diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos responder, né, de maneira muito segura, por base bíblica nesta manhã é: o que a Bíblia ensina sobre o novo céu e a nova terra? Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, ou Deus vai restaurar essa criação que já foi feita por Ele? Vejamos aqui a Bíblia, ela de fato, ela vai descartar a ideia do aniquilamento da criação. Eu vou explicar isso por meio de 4 considerações nesta manhã. Pois bem, a primeira consideração, a primeira razão que devemos considerar, meus irmãos, são informações exegéticas muito valiosas para que entendamos essa verdade bíblica. Tanto em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 13, e em Apocalipse 21, o verso 1, são passagens que nós lemos agora. É interessante que o termo grego ali usado para designar a novidade do novo cosmo não é neos, mas sim kainos. São palavras gregas, mas extremamente reveladoras, esclarecedoras. Eu vou repetir: o termo grego ali usado para designar novo céu e nova terra, ou melhor, o novo cosmo, conforme essas passagens estão nos prometendo, não é neos, mas sim kainos. E é interessante, olha só, porque a palavra no grego neos significa literalmente, veja, novo de tudo, em tempo ou origem. Mas enquanto que a palavra kainos significa, meus irmãos, novo, não literalmente, mas novo em qualidade. Percebeu a diferença? Veja que quando a Bíblia aqui está se referindo ao novo céu e à nova terra, o termo grego não é neos, o termo grego é kainos, significa novo, mas em qualidade, em qualidade. Então, com isso, irmãos, a expressão aqui usada, tanto por o apóstolo Pedro e o apóstolo João, para se referir novo céu e nova terra, significa, portanto, não a criação de um outro cosmo, diferente do atual, mas veja, mas a criação atual que será restaurada. Mas, irmãos, veja aqui uma segunda razão também para favorecer o conceito de restauração do novo céu, da nova terra, ao invés do aniquilamento. Tem um argumento aqui usado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, os versos 20 e 21, quando Paulo nos diz que a criação, entenda bem,
aguarda com ansiedade ou expectativa pela revelação dos filhos de Deus, a fim de que possa ser, veja, liberta do cativeiro da corrupção. É interessante, olha só o que vai dizer aí, Romanos capítulo 8, verso 20 e 21. Está escrito assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a criação atual, ela será liberta dos efeitos do pecado, da corrupção do pecado. Mas Paulo não está aqui falando que vai ser uma nova criação totalmente diferente da atual. Não. Ele está apenas falando que ela será liberta da corrupção do pecado. E não que ela será criada literalmente de novo. Compreenderam isso? Essa segunda razão? Para que entendamos quando a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra. Mas há ainda uma terceira razão que devemos considerar nessa manhã de domingo. É a analogia entre a nova terra e os corpos ressurretos dos crentes. Isso é muito interessante. Porque agora a gente consegue compreender um pouco como é e como será esse novo céu e essa nova terra, fazendo essa analogia também como é os corpos, nossos corpos atualmente, e como eles serão quando Cristo vier habitar conosco, a saber, a sua igreja. Nós sabemos, irmãos, ao estudarmos a doutrina da parousia, ou seja, na volta de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus voltar entre as nuvens, nós sabemos que este momento é aguardado, é prometido pelas Escrituras Sagradas, que Cristo ele há de voltar a segunda e última vez, né, para realizar o juízo final. E é interessante, talvez você já estudou isso, que neste glorioso dia haverá uma transformação entre o corpo, né, o corpo atual, os nossos corpos hoje, mas também o corpo ressurreto que nós teremos. Você certamente já ouviu falar sobre essa verdade bíblica. Olha só mais alguns detalhes que a Bíblia nos fala a esse respeito. O nosso corpo. A Bíblia diz que nós seremos ou teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Está lá em primeira carta de João, se você puder abrir aí a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3. Versos 2 e 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Viu isso? E o verso 3: e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Mas também, meus irmãos, podemos ver que a Bíblia promete que nós teremos este corpo glorificado. Veja Jesus Cristo, quando ele, após a sua ressurreição, ele apareceu a muita gente, a muitos discípulos. E ele ali apareceu nesse corpo glorificado, esse corpo incorruptível. E a Bíblia fala que nós teremos um corpo semelhante a de Cristo, porque é esse corpo glorificado.
Olha lá em Filipenses, nós vamos agora abrir em Filipenses, capítulo 3, os versos 20 e 21, falam assim. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse atual corpo que nós temos, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Está vendo? Estão vendo? Nós teremos um corpo semelhante a de Cristo, esse corpo glorificado. Ou seja, é um corpo, meus irmãos, que não se cansa, não sente dor, não envelhece, não morre. E este corpo glorificado, ele é tão superior ao corpo que nós temos hoje, que a Bíblia contrasta essa diferença. Agora, lá em 1 Coríntios, aí conforme a projeção, abra aí para você ler. Que interessante essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, dos versos 48 a 53, nos fala um pouquinho da realidade de como teremos, como serão esses nossos corpos. 1 Coríntios capítulo 15, agora dos versos 48 a 53, está escrito assim: Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso vos afirmo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, esse nosso, dos crentes, na atualidade aqui, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. Estão vendo, meus irmãos, um pouco as diferenças entre os nossos corpos atuais e os corpos que nós receberemos na glória, ou seja, os corpos ressurretos? Então vejamos aqui que os nossos corpos atuais e os nossos corpos ressurretos, por mais maravilhosas que sejam as diferenças, não retiram a continuidade. Veja, nós seremos ressuscitados e nós estaremos com o Senhor Jesus em corpos glorificados, ressurretos. Ou seja, aqueles que foram ressuscitados com Cristo, meus irmãos, não serão um conjunto totalmente de novos seres humanos, mas serão sim o povo de Deus, esse povo que viveu nessa terra, que teve esse corpo corruptível, mas que agora com Cristo possui um corpo transformado, restaurado, glorificado. Então, com isso, olha que analogia muito interessante, a título de comparação, o novo céu e a nova terra não serão totalmente diferentes da terra e o céu atual, mas serão a terra e o céu maravilhosamente restaurada. Assim como nós temos os nossos corpos hoje, que sofrem os efeitos do pecado, que carregam essa corruptibilidade em si,
mas são nossos corpos. E quando estivermos com o Senhor na glória, seremos nós mesmos, seremos os nossos corpos, mas agora eles serão transformados, limpos dessa corrupção que sofremos em razão do pecado. Olha, interessante que o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele fala algo muito interessante. Em capítulo 3, os versos 20 e 21, olha só o que Paulo vai dizer. Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Você terá o mesmo corpo na glória. Você entrará na glória de Deus, no novo céu, na nova terra, com o seu corpo, mas não esse corpo dado à enfermidade, dado ao pecado, dado aos prazeres desse mundo, mas será o seu corpo, mas agora transformado, limpo, mas um corpo glorificado para a glória de Deus, juntamente com Deus. Veja aí, eu coloquei, irmãos, a título de comparação, né? O novo céu e a nova terra, para a gente descartar essa ideia de que serão, né, aniquilados. Eles serão diferentes. Eles não serão diferentes da terra e do céu atual, mas serão a terra e o céu maravilhosamente renovada. Então, essa analogia entre a gente percebe aqui em novo céu, nova terra e os corpos ressurretos dos crentes é muito esclarecedor, é muito interessante. Mas por fim, há uma quarta consideração, uma quarta razão que devemos considerar nessa manhã, para entendermos que quando a Bíblia fala do novo céu e da nova terra, a Bíblia está falando que esse novo cosmo é o atual, mas que será restaurado dos efeitos do pecado. Olha só, a quarta razão para preferirmos mais o conceito de restauração e renovação que do aniquilamento é este. É interessante agora, veja só. Se Deus tivesse, meus irmãos, de aniquilar o presente cosmos, ou seja, terra e céu, entenda uma coisa, Satanás teria conquistado uma grande vitória. Interessante porque quando a Bíblia fala do novo céu e da nova terra, a Bíblia está se referindo a todo o cosmo de criação, tudo que Deus criou, conforme registrado lá em Gênesis, capítulo 1. Tudo foi criado perfeito, de harmonia, de pureza, até porque Deus não poderia criar algo mal. Então, quando a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra, a Bíblia está se referindo aqui a toda a criação, a tudo aquilo que foi criado, cada detalhe. Então, se Deus fosse mesmo aniquilar totalmente esse atual cosmos, céu e terra, Satanás ele teria conquistado alguma vantagem nisso, alguma vitória, porque ele teria conseguido, ele teria tido sucesso em corromper tão devastadoramente o cosmo presente e a terra atual, que Deus não poderia fazer mais nada a não ser extingui-los totalmente da existência. Mas o fato é, meus irmãos, que Satanás não conquistou também essa vitória. Ao contrário, Satanás está e tem sido decisivamente derrotado. Podemos ver isso com muita certeza.
É tanto que Deus revelará a plenitude das dimensões dessa derrota de Satanás, sabe como? Não apenas salvando você e eu, salvando pecadores, mas Deus revela a plenitude da sua vitória sobre Satanás, sabe como? Restaurando a criação dos efeitos do pecado, banindo totalmente dessa terra, desse cosmo, os resultados das maquinações diabólicas. Vejam aqui, meus irmãos, uma citação de um escritor teólogo, Edward. Ele diz algo muito interessante. Olha só, abro aspas. O mundo em que entraremos na parousia de Jesus Cristo não é outro mundo. Estão vendo? É este mundo, é este céu, é esta terra, ambos, porém, já passados e renovados. Serão essas florestas, esses campos, essas cidades, estas ruas, este povo crente, que constituirão o cenário da redenção. No momento, eles são campos de batalha, cheios de luta e de dor pela consumação ainda não realizada. Então, eles serão campos de vitória, campos da colheita, campos onde as sementes que foi semeada com lágrimas, os feixes eternos serão colhidos e trazidos para casa. Fecho aspas. Vejam, irmãos, que maravilha, que promessa bendita. O novo céu e nova terra não é algo que Deus vai tirar novamente, vai dizimar toda essa criação presente, conforme descrita por Gênesis. Não, mas é essa própria criação hoje corrompida pelo pecado, trazendo os efeitos do pecado. Deus vai fazer dessa criação esse novo céu, essa terra restaurada, transformada para a sua glória e para o deleite do seu povo. Maravilhoso isso, irmãos. É o ponto de que o apóstolo Paulo escreve esse versículo aí em Romanos capítulo 8, verso 22, quando ele diz assim: pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. Eu até coloquei uma citação aqui embaixo, uma ideia muito interessante. É como toda a criação ela fosse uma mulher quase concedendo, dando à luz. O que acontece quando a mulher está passando, tendo dores de parto? Significa que ela está ali perto, praticamente no momento de conceder a luz, de conceder luz, de trazer uma criança a este mundo. Olha só como Paulo fala que até a criação está gemendo, ou seja, ele pega essa ideia de dores de parto para dizer que a criação, meus irmãos, a criação aqui ela geme como dores de parto. Sugere que as suas imperfeições aqui no momento presente, em resultados do pecado, devem ser vistas por nós, igreja, hoje, como as contrações do parto de um mundo melhor, de um mundo que virá diante de nós, que um mundo que vai desapontar, que vai surgir para nós. É isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Ela geme por esses efeitos do pecado, mas aguardando, ela aguarda, conforme o apóstolo Paulo, nesse próximo verso, ele disse em uma outra passagem, em Romanos 8, verso 19 e 21, nós já vimos essa passagem aqui.
Paulo descreve a expectativa da criação, né? Quando ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, versos 19 a 21. Em outras palavras, meus irmãos, não é só o homem que aguarda por essa nova terra e o novo céu. Não é somente os crentes, eu e você, que aguardamos por essa bênção divina, este novo céu, essa nova terra, mas toda a criação também aguarda por este momento, quando os crentes receberão a sua glorificação final na ressurreição. Aí toda a criação será libertada da maldição sob a qual tem sofrido no presente momento. Então, meus irmãos, eu quero parafrasear aqui, é como toda a criação estivesse na ponta dos pés, esperando esse momento acontecer. E minha oração é que você também aí hoje, estudando mais um pouquinho essa verdade bíblica, fortaleça a sua fé no Cordeiro de Deus, que vive, reina pelos séculos dos séculos. Conforme aí, Apocalipse, o último versículo da Bíblia, um dos penúltimos, na verdade é versículo da Bíblia, quando João escreve assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E que possamos também aguardar esse momento ansioso em Deus. Nos alimentamos pela sua palavra, procurando conhecê-lo mais, buscando mais, para que então entremos nessa promessa bendita e eterna preparada para o povo de Deus, a saber, o novo céu e a nova terra. Não será um novo céu, a nova terra, literalmente, não será aniquilado. Isso que nós estamos vendo hoje será transformada, restaurada, liberta dos efeitos do pecado. É por isso que a gente vê hoje uma criação, o cosmos corrompido pelo pecado, os efeitos desse pecado, da queda do homem, mas um dia ela será novamente gloriosa, pura, santa, mas agora para o povo de Deus. Esse povo que eu me incluo, que você também inclui. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por nos instruir nessa manhã, por mais uma porção da tua palavra, essa palavra que nos fortalece e enche o nosso coração de paz. Obrigado, Pai, por ouvirmos a tua voz e ouvir essa palavra que, na verdade, aguça, motiva a nossa expectativa para o dia que nós estaremos com o Senhor, te glorificando, mas em um corpo glorificado, não mais dado à morte, não mais dado à enfermidade, mas um corpo incorruptível, como semelhante do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Por isso, Pai, nos nutre mesmo, nos enche mesmo dessa expectativa, para que vivamos enquanto aqui, contemplando a eternidade. É a nossa oração, Pai, oramos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém.